Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem específica, uma transcrição de um vídeo do YouTube. Nova IA surpreende por gerar ideias ao invés de simples texto. Vamos tentar entender essa nova abordagem para IA. A ideia central parece um pesquisador que criou um modelo focado em ideias, né? E não só em prever a próxima palavra, como a gente vê por aí. Exato. Parece que ele está tentando resolver uma limitação dos modelos atuais, tipo GPT, Claude, que, apesar de incríveis, o raciocínio deles é muito ligado à manipulação do texto em si. É isso. Qual o problema que ele viu? Isso mesmo. É que os modelos atuais, né, que são baseados nos Transformers, eles são ótimos com sequências. Pegam um texto, transformam em números, os tokens. Os tokens. E ficam prevendo qual o próximo número, qual o próximo pedaço de palavra. O pensamento deles acontece aí, nessa previsão. A crítica é que eles não pegam bem o conceito por trás, sabe? Ficam mais na sequência que expressa a ideia do que na ideia em si. Entendi. Fica mais na superfície do texto. E para tentar ir além disso, ele propôs um sistema com 3 partes, né? Como é que isso funcionaria, assim, na prática? Então, a estrutura que ele pensou é assim. Primeiro tem um codificador. Ele lê o texto de entrada e transforma num vetor, uma representação numérica bem compacta. Essa seria a ideia. Ok, a ideia vira um vetor. Isso. Aí vem a parte-chave. Um bloco no meio que só trabalha com esses vetores, com essas ideias. Ele pega um vetor de ideia, gera outro vetor de ideia, sem voltar para o texto. Ah, interessante. Ele pega essa ideia final, esse vetor processado, e traduz de volta para texto que a gente possa ler. Então o pensamento mesmo ocorreria nesse espaço de vetores, de ideias, antes de virar frase. E a tecnologia para fazer isso, o vídeo fala de autoencoders. Exatamente, autoencoders. De um jeito simples, são redes neurais treinadas para comprimir informação e depois descomprimir. Pensa pegar uma imagem ou um texto e forçar a rede a criar uma versão bem curtinha daquilo. O tal vetor da ideia. Isso, o vetor, que é o tal do gargalo, o espaço latente. E depois, a rede tem que ser capaz de reconstruir o original a partir dessa versão compacta. O vídeo até usa uma analogia boa com um número, sabe? Se você codifica imagens de dígitos de 0 a 9 para poucas dimensões, os números parecidos ficam juntos ali no espaço. Ah, legal. Visualiza bem. A esperança é essa, que ideias parecidas também fiquem organizadas nesse espaço. Certo. Então esse espaço comprimido é onde as ideias podem ser manipuladas. Mas como se ensina esse bloco do meio a pensar, a conectar uma ideia na outra? Olha, o treino é focado justamente aí. Pega-se o vetor da pergunta, gerado pelo codificador, pega o vetor da resposta esperada, também codificado, e treina o bloco central para aprender a transformar um no outro. Entendi. É como ensinar a máquina a fazer a conexão pergunta-resposta direto no nível numérico, nesse nível das ideias. Parece fazer sentido na teoria, mas e na prática? O vídeo mostrou algum resultado? Funcionou, mesmo que pouquinho? Mostrou sim. Um experimento inicial, é bom dizer, feito num laptop com dados limitados da Wikipedia, bem prova de conceito mesmo. Ok. Perguntaram, capital da França? Respondeu, Paris. Certinho. Mas aí, maior país do mundo? Respondeu, China e Rússia. O certo é Rússia, né? Mas China tá ali conceitualmente perto, grande, relevante. Sei, faz uma associação de ideias, talvez. Pois é, outra, estado do nascer do sol nos Estados Unidos. Respondeu Flórida e Califórnia. O correto é Flórida, mas Califórnia também é um estado famoso, ensolarado. De novo, essa proximidade conceitual, né? E teve o exemplo do HTTP que deu mais errado, parece. Exato. Perguntaram para que serve HTTP. A resposta foi confusa, gramaticalmente estranha, mas usava as palavras certas. HTTP, internet, protocolo. E a análise desses erros é que é o ponto-chave, talvez. Porque não parece o tipo de erro comum de uma IA que só está prevendo a próxima palavra e se perde. Precisamente. A interpretação que o vídeo traz é que esses erros podem ser tipo ideias mal treinadas, associações conceituais que não estão perfeitas lá no espaço dos vetores. E não só a IA errando a sequência de palavras como um transformer mais simples faria se não fosse bem treinado. Faz sentido. Isso meio que reforça a hipótese de que o modelo pode estar operando mesmo que de forma básica num nível mais de conceito. É uma pegada diferente, por exemplo, daqueles modelos de voz que geram áudio direto, sem texto no meio, mas que não tem essa etapa de processar ideia com ideia. Entendi. Então, tá. Se essa abordagem vingar, se for escalável,
Quais seriam as implicações? O que isso pode mudar para a gente? Olha, o potencial é bem interessante. Poderia levar a IAs mais eficientes, talvez, quem sabe capazes de gerar blocos de texto inteiros, coesos, partindo de uma ideia central e não palavra por palavra. Seria mais rápido, talvez? O mais impactante, quem sabe, é que poderia ser um passo em direção a uma IA com raciocínio mais abstrato, que lida com conceitos de forma mais solta, mais flexível, parecido com a gente, né? Que tem uma ideia e consegue expressar de jeitos diferentes. Isso abre muitas portas. E aí fica a reflexão final que o próprio vídeo sugere, né? Se a IA pudesse mesmo trabalhar nesse nível de ideias, antes de cuspir o texto, como isso mudaria a nossa interação com ela? Seria possível, por exemplo, pedir para ela explicar o mesmo conceito, a mesmíssima ideia central, para uma criança e para um especialista. E ela só mudaria a parte final, a tradução da ideia para texto, sem ter que refazer todo o raciocínio. É uma pergunta excelente. Fica aí pra gente pensar. Fica a questão no ar. Obrigado pela companhia nessa análise e até a próxima.